Salve, salve, torcida tricolor, salve Vinícius, salve Roberto, começando aqui Salve, mais um salve, galera. pós-jogo. E aí? Assim, o resultado não foi dos melhores, né? Empatar em casa nunca é bom, mas pelas circunstâncias do jogo foi um empate heróico com um gol do nosso Made in Cotia Luca. Primeiro jogo, ele estava predestinado para esse momento. Ele em duas partidas foi na beira do campo, se preparou para entrar e por alguma circunstância de jogo ele não entrou. Hoje ele entrou e fez o gol do empate, o gol que garante a invencibilidade do São Paulo na Libertadores. Então vamos lá comentar um pouco sobre essa partida. Roberto, quais são as suas considerações aí sobre esse jogo de hoje? E aí, galera, beleza? Agradecer aí vocês aí primeiro o apoio, valeu mesmo. E falar que o jogo hoje, cara, é a mística do São Paulo na Libertadores, né, cara? Time com a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, né? Quando você pensa que não vai, o São Paulo vai lá e é o time da fé, é o time que a moeda cai em pé, coisas incríveis acontecem, cara. Coisas incríveis acontecem no Morumbi, principalmente numa noite de quarta-feira. E hoje não poderia ser diferente. Estreia do Luca, né? Como você falou, parece coisa que está predestinado, que está escrito que vai acontecer e tal. E o moleque teve duas chances de entrar, né? O Zubeldia deu instruções e tudo ao lado do moleque, ao lado do campo, e por circunstâncias diferentes acabou não entrando. E hoje entra e faz esse golaço, né? E extravasa. E se tivesse mais um pouquinho de tempo, o time virava, né, cara? O time é, Puta, é com um a verdade, cara. menos, mas com postura de time, né, velho? Que é diferente, não é aquele bumba meu boi, não é aquele negócio coisa. Um time, de certa forma, organizado na medida do possível, né? Eu até fiquei meio ressabiado quando ele tirou o Oscar. Eu falei, caramba, quem vai armar agora, né? Aquela questão que nós comentamos no pré-jogo, né? E o cara sabe o que faz com o time, né? Com o elenco que tem, entendeu? Então, como é bom ver o São Paulo jogar na Libertadores. Vejo o São Paulo jogar de qualquer jeito, mas principalmente Libertadores, como é diferente, como o sentimento da própria torcida, de tudo é diferente, né, cara? E, assim, eu acho que nós comentamos, né, no pré-jogo e nós acertamos alguns aspectos da escalação, né? Previmos algumas coisas e realmente aconteceu. E aí eu quero falar para vocês que a vitória, eu tenho certeza que ela viria se não houvesse a expulsão. Né? Se não tivesse acontecido a expulsão, seria uma vitória tranquila. O São Paulo estava amassando, tá? Estava amassando literalmente, mas infelizmente esse lance do Alisson lá, que é um lance interpretativo, eu acho que talvez não chamou, mas se o juiz tivesse dado amarelo, eu acho que também não seria um absurdo, assim como ele deu vermelho, também não acho um absurdo. Então, é aquele negócio que nós sempre comentamos, a questão do bastidor, né, cara? Você tem que ter um bastidor forte para você não ser prejudicado em casa, pelo menos. Né? Mas, enfim, o importante é que o resultado está classificado, não era o resultado que a gente esperava, todo mundo queria a vitória, mas a classificação veio e é o que importa. E quarta-feira que vem a gente ganha de novo e está tudo tranquilo, garante o primeiro lugar. Com certeza, com certeza. E você, Vinícius, o que você achou da partida hoje? Um jogo aí de fortes emoções, né? Eu entendo que hoje o jogo se resume antes da expulsão e depois, né? Antes da expulsão, o São Paulo tava fazendo uma ótima partida, o time entrou ligado, com postura, né? O que a gente vinha até comentando aqui no pré-jogo, né? Dessa ser um time mais agressivo ofensivamente quando joga em casa, e hoje o time entregou agressividade, marcou em cima, desarmou bastante na frente, né? Então, assim, eu vinha gostando muito da postura do time. E é igual o Roberto falou, assim, para mim, se não tivesse tido a expulsão, a gente ganharia o jogo tranquilamente, né? Aí, a partir da expulsão ali, um lance infeliz do Alisson, na minha opinião, acho que tinha que expulsar mesmo, ele foi imprudente ali na questão da entrada ali. Assim como também teve
a jogada do Libertad também, que pra mim tinha que ter sido expulso também, que o juiz nem olhou o VAR, O Pisão, que né? é até uma coisa que falta pro time de São Paulo, é um pouco mais de malandragem, né? Cara, você vê os outros times aí, tem algum lance ali mais, né, violento ali no jogador, o time vem, reclama, faz pressão na arbitragem e o jogador de São Paulo fica lá parado, não reclama, não faz nada. Isso faz diferença, porque se você inflama a torcida, você faz uma pressão, pelo menos o árbitro vai olhar, né? Se o Enzo fica caído ali no campo, o jogador vem pressionando, o cara podia até ir no VAR. Mas ninguém falou nada, o cara pegou e levantou e saiu correndo. Aí o cara não vai olhar mesmo, né? Então, assim, falando sobre a expulsão, eu achei que foi correta a expulsão mesmo. E aí ficou mais complicado, né? Porque jogou basicamente um jogo inteiro com um a menos, né? E aí você tem que correr mais, deixa mais espaço, enfim. Então você tem que ter um jogo mais estratégico. E aí eu ainda gostei da postura, né, do time. O time eu achei que ia ser mais difícil, mas ainda conseguiu controlar bem o adversário, né? E aí depois ali pro final do primeiro tempo já o adversário começou a ficar um pouco mais perigoso ali nos ataques, né? Enfim. Então mudou totalmente o jogo aí pós a expulsão, né? Então ficou um jogo muito complicado pra gente, né? E aí no segundo tempo também o cenário se manteve, né? São Paulo tentando ali construir, né? E o Libertad não queria jogo, né? E aí depois o Zubeldia acabou mexendo ali, que aí tem essa questão do. Acho que a leitura do Zubeldia foi perfeita, desde a expulsão até as substituições mesmo, né? O único ponto que eu não gostei dele foi a questão de pôr o Cedric avançado. Né? Eu acho que não tem condição de esse cara jogar avançado, porque ele não tem cacoete de ofensividade. Um cara que pega a bola, teve um lance lá que ele ficou meia hora correndo para trás lá, porque o cara não consegue parar, ele não consegue segurar a bola. Ele pega, corre para trás. Eu achei que ele ia pro escanteio com a bola. Foi até engraçado o lance. Então, assim, não dá, cara, sabe? Eu entendo, às vezes, a estratégia dele, jogando fora de casa, fazer uma dobradinha ali, reforçar a marcação, beleza, mas assim, hoje era um jogo que, por mais que tava com a menos, dava pra gente tentar ganhar o jogo, porque o adversário não assustou em nenhum momento, né? O adversário não queria jogo. Tanto que os caras, o repórter até falou que para eles o empate hoje era uma vitória de Copa do Mundo, sabe? Porque eles vieram para isso, para empatar e tá perfeito para decidir em casa o último jogo. Então eu achei que essa substituição aí não foi legal, mas de resto ele trabalhou bem, mexeu bem, fez a manutenção do time ali. E aí tomou um gol ali no vacilo da zaga, né? O pessoal ficou dormindo ali, um gol que não pode acontecer, né? Que aí acabou dificultando mais ainda as coisas. E aí vem a estrela da nossa base, né? Que aí o menino entrou com personalidade, pô, 2, 3 lances foi para cima, que é isso que a gente cobra, né? A agressividade dos nossos jogadores, pega a bola, vai para cima, pressão no adversário, não ficar dominando, tocando para trás, né? Então aí foi iluminado ali com um golaço ali, que aí deu empate, né? Então assim, a gente vinha no empate com sabor de derrota, daqui a pouco realmente foi sabor de derrota, vinha sendo sabor de derrota porque o adversário fez o gol, e no final ainda foi um empate com sabor de vitória, né? Pela circunstância do jogo que vinha ocorrendo, né? Então foi fortes emoções aí, mas o empate, pelo cenário que teve desde o 15 do primeiro tempo jogando com a menos, foi um bom empate pra gente aí, e agora dar sequência aí, tem o último jogo para decidir em casa também, né? Então o cenário tá bom aí, né? E agora é tomar mais cuidado também, porque Libertadores, essas arbitragens aí para prejudicar brasileiro também, vocês sabem como é que é, né? Então o Alisson tem que ficar mais atento aí, até os jogadores também, porque é complicado. Mas assim, até os 15 minutos aí de primeiro tempo, São Paulo, até a expulsão, acho que inclusive para mim foi até um dos melhores jogos do ano aí do São Paulo, assim, no Morumbi, assim, a postura, a agressividade do time, né? Perfeito. Então, cara, com relação à arbitragem, tá? Eu achei que o lance no. Não sei se. Aí pode ser uma visão prejudicada pelo clubismo. Mas eu achei que o pisão lá no Enzo foi muito mais para vermelho do que o lance do Alisson. Que o Alisson ele chega a pegar a bola, né? Então é uma bola dividida. Mas assim, mais independente da. Você pega a bola antes, né? Isso, então, ele pega a bola e depois acaba, nem acerta direito o pé do cara, né? A gente sabe como que funciona essas coisas.
Só o pulo do cara depois lá já mostra que não. Mas assim. Os caras valorizam também. Mas também não foi absurdo. Eu acho que só faltou critério. Se ele expulsou de um lado, deveria expulsar do outro. Mas independente de qualquer coisa, foi isso mesmo. O São Paulo começou ligado no 220, apesar de não ter criado nenhuma chance de perigo, mas era um time que tava com o domínio total do jogo e demonstrando que a qualquer momento iria fazer o gol. A expulsão, obviamente, muda um pouco o cenário, então acabou sendo um jogo mais controlado, até porque o São Paulo também precisa dosar a questão física, não dá também para se desgastar muito. Então, eu vi que o São Paulo buscou ali tentar manter o controle para não ter que ficar correndo atrás da bola pelo Libertad. E o próprio Libertad também, como eles estavam satisfeitos com o empate, eles também não vieram para cima, eles não quiseram aproveitar da vantagem. Eles usaram a vantagem para tentar amarrar mesmo esse empate e sair daqui com um ponto que para eles era importante. No segundo tempo, eu achei que o time voltou melhor. A movimentação ali na frente, o Ferreirinha, ele estava caindo aqui para a direita, né, se movimentando bastante, então aquilo acabou gerando uma confusão na marcação do Libertad, que acabou criando a oportunidade lá para ele que ele perdeu. E aí é o tipo de gol que não pode perder, sabe? Ainda mais no jogo difícil e ainda mais jogando nas características que a gente joga, é o que a gente fala. Não tem problema ter um estilo de jogo mais retraído, mas aí precisa ser letal. Porque poderia ter complicado, a gente poderia ter perdido uma partida e aí ia cair na conta dos gols perdidos, né? Depois teve o gol ainda do Alan Franco, que ele perdeu também. E assim, cara, o lance do gol dos caras, eu nem fico puto com o erro de marcação na falta. Eu fico puto com a falta. Porque assim, a bola é totalmente no nosso domínio, o Cedric dá um chutão pra cima e aí faz uma falta desnecessária que resulta no gol. E aí isso já o credenciou como o pior da partida, por conta dessa falha. E aí também, e um pouco, o Zubeldia não ajudou ele também, né? Porque eu já fiz essa brincadeira uma vez e é o que eu falo. O Zubeldia tá querendo queimar o Cedric com a gente cada vez que ele põe o Cedric de ponta. Porque assim, o Cedric é um jogador, é um lateral, é um bom lateral, né? Ele faz o seu arroz com feijão ali, só que toda vez que ele é jogado pra ponta, cara, ele não adianta, ele não funciona ali. Ele funciona para dobra de marcação, né, essas coisas, mas assim, a parte ofensiva nossa fica nula com ele. Então acaba queimando o jogador. E aí, por exemplo, aí chega numa partida como a de hoje, que ele realmente vai mal, aí você acumula. Então as pessoas ficam com as lembranças da falta de poder ofensivo dele ali atuando de ponta. Então o pessoal já fica ressabiado com ele, né? Esse cara é limitado aqui, tal. Quando vem e ele comete uma falha dessa, aí ele fica marcado e sai vaiado como saiu vaiado hoje, né? Na substituição, na hora que levantou a placa que ele andou, já começou a vaia no estádio. E assim, mas de todo modo eu gostei da partida, dentro do que podia, o time fez o que dava. E o Luca, né? Que garoto, que estrela, não só pelo gol, antes mesmo do gol, no lance do gol foi a terceira vez que ele pegou na bola, e as duas vezes que ele pegou antes, uma ele conseguiu escanteio, a outra ele foi insinuante, tocou de lado mesmo, mas era o que dava para fazer, mas assim, já mostrando personalidade aos 17 anos, e aí, né, é mais uma opção que a gente ganha, e mais uma opção aí para dar dor de cabeça pro Zubeldia da torcida
questionando, porque agora se ele não entra numa próxima partida, já vai vir. Com o Zubeldia faz gol, a recompensa é ficar fora do jogo. Então já vamos ter mais um nome aí junto com o Rian pra atormentar a vida do nosso treinador. Mas o mais importante, estamos classificados. Já garantido o primeiro lugar também, porque a gente pega o Tadieres, inclusive com esse empate tranquiliza para que o Zubeldia possa poupar para o jogo contra o Tadieres, porque o Tadieres já vem eliminado, não vem sem chances inclusive de jogar a Sul-Americana. Então, provavelmente eles vêm para cumprir tabela. A gente pode agora também se dar o luxo de cumprir tabela aí nesse último jogo e poupar os atletas, porque agora o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro, né? Agora a gente vai ter uma sequência aí importante. Tem ainda o jogo da volta da Copa do Brasil na semana que vem contra o Náutico. E então a gente precisa agora virar a chave. Estamos classificados em primeiro lugar. Provavelmente a gente vai manter aí a segunda melhor campanha. Dificilmente vão passar, acho que só a gente agora tá empatado com o Central Córdoba, mas assim, mas a gente tem tranquilidade aí para manter esse segundo lugar geral e aí torcer pro chaveamento, a gente ficar de um lado, Palmeiras do outro, que aí a gente decide todos os jogos até a final em casa. Então, é basicamente isso e é isso, bora lá. Agora bora virar a chave pro brasileiro. Só para completar aí a questão do jogo e da sua análise aí, a gente não pode esquecer que hoje o Cédric tem atuado bem, mas hoje ele fez uma partida a lá Igor Vinícius, né? Sim, Eu estava vendo, em vez do número 6, eu estava vendo o número 2, Igor Vinícius lá, cara. Olha, igualzinho, Nossa. Cara. Errou tudo, cara. Sim. Nossa, hoje foi uma partida horrorosa. E, nossa, aquele lance que ele causou a falta do gol foi ridículo, pelo amor de Deus. O cara tava sozinho, cara, ele deu um bicão. Sozinho, ele deu um chute pra cima. Que negócio foi aquele, cara? O que ele tentou fazer ali, pelo amor de Deus? Cara, ele foi tão mal que nem pra frente ele conseguiu chutar, ele chutou pra cima, velho. Tipo, foi uma coisa assim bizarra, sabe? Sim, não. Péssimo. Ó, pra você ter uma ideia, o Ferrarese, que é zagueiro, ele avança melhor no ataque do que o outro que é lateral. Pra você ver a limitação ofensiva do cara. Então, por isso que eu critico essa questão de dobra aí de Cédric com o Ferrarese, porque aí você tem um lado morto. Aí o que o adversário faz? Fecha o lado esquerdo, que é o forte de São Paulo, acabou. Então, ou seja, você não tem ofensividade nenhuma. Você tem um meia isolado, os dois atacantes brigando com o zagueiro, e aí você não tem poder de ataque. Então é isso, né? É o oposto, né, do Enzo, né? O Enzo, cara, que jogador, né, velho? Por mais que ele erre tecnicamente, você percebe a vontade, a garra, a gana, né? O tesão de ganhar, cara. Pô, dá gosto. A postura do cara é sensacional. O Ferreirinha tocou a bola pra ele, meu Deus do céu, velho. Tapa, de um passe, pega essa manga aí. Aí o cara veio lá da coisa, correndo igual um maluco, ultrapassou certinho. O Ferreirinha deu coisa, ainda correu ainda. Pô, sou eu ali, eu falo, você tá de sacanagem, pô. Você dá uma bola dessa. Não, nossa, me irritou profundamente esse lance. Pelo amor de Deus, o cara sozinho, ele deu um tijolo lá na frente, nada a ver, velho. Agora. O Ferreirinha, ele tem umas decisões assim que. O Ferreirinha ele é bom jogador, só que ele tem umas decisões ali de. Ele faz umas jogadas de Neymar e outras de. Do Agreste. Neymar do Agreste, Mas assim, o Ferreirinha, cara, no começo do jogo, independente dos lances que vieram depois, já teve um lance que eu já tinha marcado que eu falei, eu vou trazer esse lance na live. Foi logo no começo, acho que o primeiro lance de ataque pro São Paulo, a bola cai pra ele, aí ele, né, dá aquela ciscada, ele corta pro meio. O Enzo,
ele dá um gás, cara. Ele dá um gás pra linha de fundo. Aí eu falei, meu, agora ele vai rolar. Aí o Ferreirinha vai lá e joga a bola lá pro outro lado, cara. Que eu juro pra você, se eu sou o Enzo, cara, eu xingo ele até a última geração. Que eu falo, meu, eu dou um pique desse, eu dou uma corrida dessa, e você me manda a bola lá pro outro lado, cara. Vai, né, vai tomar banho. Mas ele tem, o problema dele é um pouco disso. Ele falta pensar a jogada correta. Foi o lance do gol lá contra o Palmeiras, que é, né, qualquer jogador que pensasse um pouquinho só rolava a bola pro André Silva, e ele acabou querendo chutar. Eu acho que também sobe um pouco essa coisa dele, subiu pra cabeça de fazer os gols, porque o Neto falou que ele não ia fazer 10 gols no ano, e aí eu acho que isso, ele já era meio burro, vamos colocar assim, né, não querendo ofender o jogador, mas assim, ele não, né, aquele jogador que não pensa. Mas aí depois disso ficou pior, porque ele tenta finalizar o tempo todo. No segundo tempo, uma bola ele corta pro meio, chuta de qualquer jeito, lá a bola bate no zagueiro. Você sabe o que eu acho? Eu acho que como você falou aí, ele é bom jogador, cara, mas o problema é a decisão final, a tomada de decisão dele. Se ele melhorar a tomada de decisão, ele vai melhorar muito, né, a efetividade dele enquanto jogador, porque ele não é mau jogador, ele é um muito bom jogador mesmo. Não, né? Ele corta, ele é um ele jogador tem uma jogada que é difícil pra caramba e poucos jogadores têm no futebol, que é passar entre dois ali, ele consegue passar no meio de dois ali, só que o problema é a tomada de decisão final. Sim. E para completar aqui meu comentário, velho, o que é normal, que nós, né, comentamos há um tempo atrás, que uma hora ou outra o Ferreiraço, né, ele foi muito mal hoje, mas é normal. O garoto oscila e a galera tem que entender. O moleque novo vai oscilar, vai fazer um puta de um jogo bom e depois faz um jogo ruim, outro jogo horrível, depois volta pro jogo normal, volta pro jogo bom, e é normal, oscilar nessa idade. Oscilação com moleque novo é normal. Mas só para colocar aí que como foi mal, né? Sim. Errou quase tudo. E só Nossa, pra dar hoje um ele apanhou da bola, velho. E pra dar um destaque positivo aí pro que eu acho que foi o melhor em campo, considerando o jogo inteiro. Mas o destaque da partida foi o Luca. Mas Marcos Antônio foi o melhor Tietê jogador. 2.0. Tietê 2.0 foi o melhor jogador. Espero que ele não tome as atitudes do Tietê quando desobedecia. Porra, caramba! Mascaradito! Pernita. Mas assim, baita jogo, nossa. Jogou muita bola, cara. Ele correu, deu carrinho, distribuiu. Oi, e ele deu só passe vertical hoje, você viu? Sim. Né? Convenhamos, né? Como é fácil jogar ao lado do Oscar também, né, cara? Sim. Nossa. Não, o Oscar também. É que o Oscar, você vê que ele tá sem ritmo, né? Na hora que ele pegar um ritmo aí, meu, o Oscar é diferenciado. Ele joga muita bola, o Oscar, né? Tem uma visão de jogo, né? E também um cara também que eu gosto muito é o Pablo Maia, cara. Nossa, ele entra assim, o jogo muda totalmente, né, cara? Ele dá um gás ali na volância ali, né? Ele é um cão de guarda, né? O cara, onde os caras estão, ele tá marcando, tá mordendo. E ele dá um chute bom de fora da área. É que hoje ele, infelizmente, os chutes que ele deu bateu tudo na defesa, né? Você vê os chute tudo perigoso que tem direção, né? Sim. Não, e o Pablo Maia, assim, ele é um cão de guarda, mas ele tem qualidade com a bola no pé. Então não é aquele pitbull cego que só marca e aí quando tá com a bola não sabe o que fazer. Não, ele pega, ele consegue ter uma saída, ele tem uma chegada boa por conta da finalização dele, então ele é um volante bem completo. Tá gosto de jogar, né, velho? Sim. Não, inclusive, as substituições todos entraram bem. O único que ainda tá destoando ainda essa temporada e já desde o final do ano passado é o Luciano, cara. Nossa, ele entrando numa nhaca. Cara, ele não dá um pique, não dá um carrinho, sabe? O André Silva jogou o jogo inteiro, ele tava no final do jogo marcando o goleiro, correndo, pressionando, e o Luciano lá dando trotezinho. Cara, inacreditável, assim, é uma postura que não dá pra aceitar, sabe? O cara pode estar em má fase tecnicamente, mas cara, mostra mais vontade, sabe? Já tá mal tecnicamente. Aí o cara fica andando em campo, pô, você vê, o cara não fez nada. Não deu um chute no gol, não deu um carrinho, não desarmou, não fez nada. O cara entrou morto pra caramba. Irritante essas posturas desses jogadores aí.
Com certeza. Eu vejo que é, o Luciano parece que ele entrou naquela. Porque assim, é uma impressão minha, né? Que ele, quando ele tem confiança, quando ele tá confiante, com aquela coisa de saber da importância, saber que ele é titular, de não sei o quê. Naquela época, ele entrava confiante, ele, né? E agora ele percebeu, minha concepção, né? Ele percebeu que ele realmente é reserva hoje do time, que ele está atrás de muitos jogadores do time, e isso, eu acho que o psicológico dele deu uma coisa, e ele já tem aquela coisa de pentear a bola, que a gente chama, né, de passar o pé pela bola e tal, e, e aí ele falando, caramba, talvez, né, eu tenho que jogar bem, eu tenho que não sei o quê, e acaba É, atrapalhando o rendimento dele. Teve um amigo meu que até levantou uma hipótese, falou assim, cara, se eu te falar, que é chula da vida que ele tava, né? Se eu te falar que eu tô pra desconfiar, mesmo assim, ele falando, você vai tremer a voz dele. Você já tava com a voz trêmula, de tanto nervoso. E aquele cara errou o gol porque ele quis. Eu falei, não foi, cara, porque ele quis, ele errou o domínio. Como é que o cara é canhoto? A bola chega para finalizar, ele vai dominar com a bola com a perna de apoio, ele tem que dominar com a direita. Isso aí ele tem razão. Ele tinha que sim. deixar a bola passar, dominar com a direita e bater com a esquerda, né? Naquele lance do gol. Mas é que o E, cara é cego de perna direita, né, meu? Tipo assim, é, ele só tem esquerda, cara. Você nunca viu o aí, Luciano dar um passe de direita pro lado, nada. Então, assim, é o que você falou. Aquela bola é pra ele deixar ter passado pra pegar de direita de primeira. Aí ele foi dominar, tipo, cortando pra trás. Só que aí ele errou o domínio e a bola foi pra lá. Ele foi aí, dominar com o pé do lado de fora do pé. aí esse Nossa. amigo tava pé da vida, né? Aí eu falei, não, cara, calma que a gente entende, porque principalmente a maneira como perdeu o clássico, eu também fiquei, nós ficamos putos e tal, né? Mas eu não acredito, né? Eu, assim, eu me recuso a acreditar que um jogador profissional, né, erra um gol daquele porque ele quer. Mas, enfim, Ah, é, não. Não, é questão, não, Ele errou mesmo. assim, a questão do Luciano eu estou é, falando, Mauro, disso porque eu achei interessante o comentário dele, e sim, aí como que chega, né? Quando o torcedor ele pega ranço de um jogador, olha sim. o pensamento que chega até isso aí, né, cara? Sim, Ah, não. assim, eu acho que não. O que eu penso do Luciano é que ele não encaixou no sistema de jogo do técnico. Porque o que acontece? Todos os jogadores ali, se você pegar o Lucas Moura, ele é um segundo atacante, em tese, Luciano e Lucas Moura seria a mesma posição. Só que por característica, o Lucas consegue jogar aberto, o Lucas consegue jogar centralizado, porque é a característica dele. O Luciano, ele não consegue jogar aberto, porque ele não tem velocidade para isso, ele não consegue acompanhar. E o sistema de jogo do Zubeldia não tem espaço para um segundo atacante. Ou é o meia, ou é o atacante de área. Tanto é que pode perceber, quando o Luciano entra, para poder tentar deixar o Luciano mais confortável, o André Silva que abre. Então você vê o André Silva abrindo mais o jogo, jogando mais aberto. Porque, e aí eu acho que é isso. Ele não encaixou no sistema de jogo do Zubeldia. Quando ele entra, não gira, a engrenagem não funciona, mas aí é por característica mesmo. Eu não acho que é má vontade, mas é o que você comentou no começo, psicológico. Você vai entrando, você vai jogando mal, você vai jogando mal, você vai jogando mal. Aí você já vai entrando sem confiança. E jogador sem confiança, meu, a gente sabe. Eu até brinco, a gente que joga pelada, quem aí não jogava pelada em dois lugares diferentes? Aí em um lugar você entrava e jogava bem. Aí quando você ia jogar no outro que você tinha ido mal, você já entrava tropeçando na bola. Entendeu? Você jogou. A mesma pessoa, você joga tipo, só em lugares diferentes, só que num lugar você é o Pelé, no outro você já não consegue render. Por quê? Porque é isso, é confiança também. Então tem Sim. muito disso. E outra coisa, né? Não só com o Zubeldia, Luciano. Eu já citei aqui, já citei outras vezes lá no nosso grupo lá de São Paulinos, né? Que o Luciano ele é uma posição que no futebol atual quase não tem.
que ele é um segundo atacante, que antigamente jogava numa formação mais padrão, 4-4-2, 2-6, um atacante mais pivô e o outro mais segundo atacante, de movimentação. Que o Luciano seria esse cara. Tanto que a melhor fase dele foi com o Diniz lá, que era o Brenner, mais enfiado, e o Luciano de segundo atacante, jogando mais se movimentando ali no ataque, né? Então ele tinha um posicionamento livre ali no ataque, então ele se movimentava, caía para as pontas, não ficava fixo, né? Então ele vinha por trás e fazia o gol, né? Ele entre aspas, ele é parecido como o Veiga no Palmeiras. Né? É que o Veiga de origem, ele é meia, só que o Veiga faz essa posição de vir de trás para finalizar, que é o que o Luciano fazia no auge ali do São Paulo, na fase boa. Só que essa posição não tem mais, cara. Ou o cara ele é centroavante, pivô, ou ele joga pelas beiradas. E aí você não consegue encaixar o cara, né? Porque, por exemplo, se o São Paulo tivesse dois alas, tipo, de 2005 lá, Júnior e Cicinho, que os caras atacavam o tempo todo, aí você teria, por exemplo, dois atacantes mais enfiados. Porque aí você poderia, por exemplo, o André Silva e o Luciano. Você tem dois alas chegando, e aí você tem dois atacantes ali, né? Só que o São Paulo não tem dois alas que atacam. Então, se você coloca dois alas que não atacam, com o Luciano também, que não tem velocidade, não tem drible, fica um time lento, travado, sem agressividade e sem nada. Então, ou seja, não dá para ele jogar. É muito difícil encaixar ele hoje, entendeu? Então, assim, que bom que o Zubeldia colocou ele na reserva, porque ele de titular hoje, ele atrapalha o time, cara. Então, infelizmente, a realidade é essa. Infelizmente é isso. Bora para as notas? Ou vocês querem ainda comentar alguma coisa? Não, da minha parte é isso. Vamos para as notas aí. Beleza, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a escalação. Que eu não lembro de. Rafael. O Rafael. Bom, Rafael não teve culpa no gol. Nem foi exigido também. Eu achei defensável o gol, mano. Eu achei defensável. Eu achei, na hora do gol, eu achei falha. Eu não achei falha, mas eu achei um posicionamento esquisito. Tipo assim, ele pulou pro canto, sei lá o que ele fez, assim. Foi meio esquisito, assim. E até mesmo no primeiro tempo, o cara cabeceou a bola do escanteio lá, ele pulou pra dentro do gol. Vocês viram isso aí? Estranho. Eu não me recordo desse lance. Bom, que o Libertad acabou escanteio, o cara cabeceou pra fora, bem perigoso. E ele, em vez de ele pular, tipo, pro lado, ele pulou pra dentro do gol. Eu não entendi nada, velho. Mas enfim, nota 6 aí, velho. Por aí, então 5, 5,5, 6. Agora... Cédric Soares. Nossa senhora. Hoje foi uma partida muito ruim, assim, muito mal tecnicamente. Errou tudo. Eu vou colocar nota 4 aí, foi muito mal. Muito mal. E ainda falhou no gol dos caras. Então, mas eu vou colocar 5 porque aquela coerência que nós tivemos tem que ter contra o jogo do Palmeiras, no jogo contra o Palmeiras, né? Que quando o cara falha e o gol é em cima dele, aí beleza. Mas eu acho que teve outras jogadas, teve falta e tudo ainda, então eu não coloco tudo na culpa dele, na conta dele. Então 5 para ele. Eu não coloco tudo na conta dele, mas eu achei uma partida bem fraca mesmo dele. Assim, não agregou, ele não cumpriu a função que ele foi colocado lá, também não ajudou. Cara, eu vou nota 3. Eu não gostei muito dele. A minha opinião, assim, a função, assim, até no primeiro tempo ali, eu achei que ele cumpriu bem. A parte de marcação, ele foi bem. Mas tecnicamente ele foi muito mal. Tecnicamente foi muito mal. E aí, segundo tempo, o Kazunoco ele indo pra ponta, que piorou a atuação. E ainda teve a questão do gol, né? Que eu avalio o nível do adversário. A gente tava com um adversário muito fraco que não exigiu, entendeu? Então, por isso até eu coloquei uma nota mais baixa. Se fosse, tipo, se ele tivesse feito essa partida, o resultado tivesse sido igual, mas um adversário mais forte, aí beleza. Aí você fala, não, conseguiu segurar ali. Mas é um adversário que nem exigiu. Então ele praticamente hoje ele recebeu sem trabalhar. Então vai uma nota 3. Vamos pra zaga aí. Alan Franco.
Partidaça, mas perdeu o gol. 6,5. 6. Perfeito. 6. Também vou nisso Uma daí. boa Vou partida. no 6,5 também. Iria um 7, mas como perdeu o gol. Juan. Outra partida muito boa. Saiu contundido, né? Ele saiu. Aí saiu contundido. Cara, na hora eu achei que a substituição tinha sido porque o Libertad tinha conseguido chegar 2 vezes na bola aérea. Não Eu também que achei. não que tenha sido falha, que não foi falha, né? Mas querendo ou não, o Arboleda ele tem uma jogada aérea mais forte. Aí eu achei que era por causa disso a substituição. Eu não sabia que ele tinha saído contundido ou não. Então, pra mim, uma nota 6, 6,5 também. Eu dou 6,5. nota 7, ele continua bem seguro na defesa ali. Infelizmente saiu aí por lesão, né? Nem sabia que era lesão. Agora só um ponto aqui para não estender muito também. Nossa, o Arboleda nitidamente assim, quando ele entra, dá uma diferença absurda ali na parte técnica da zaga, né? Porque o Juan também não é um zagueiro técnico para sair jogando, mas ele é mais técnico que o Arboleda. O Arboleda saindo jogando é péssimo, muito ruim, mas Lastimável. mas é um bom zagueiro. Uhum. É um ótimo zagueiro, né? Tá aí muito tempo fazendo sucesso aí, mas a parte de saída de jogo do Arboleda é muito fraca. E faz diferença total o Arboleda quando ele tá em campo. Sim. Não, e o que ele traz de segurança defensiva falha na saída de bola, né? Eu acho que Muito ruim. é proporcional. A segurança que ele traz defensiva é proporcional ao que ele falta, a falta de que ele entrega na saída de jogo. Exato. Já vamos colocar ele já. Ele entrou no lugar do Juan, já vamos dar a nota pra ele. Nota 6. Nota 6 também. Né? Enzo Dias. Enzo Dias. 7. 7 também. Nota... Nossa, que jogador. Ele tem uma garra, um espírito ali de raça argentina, né? Que é o que faltava pra gente ali. Muito bom jogador, ele marca muito bem, protege. O lado dele ali não sai nada, né? É impressionante. Ele protege bem a defesa. Ofensivamente não vai tão bem assim. Até a questão de cruzamento, ele cruza, não é muito bom cruzando, mas compensa em todos o restante aí. Então, nota 7, muito bom jogador. Nota 7 poderia ser melhor. Se o Ferreirinha fosse mais inteligente, o Enzo Dias seria mais aproveitado ali na lateral esquerda. Mas nota 7. Mas como é parecido, né, velho? O Enzo Dias com a disposição com o Reinaldo, né, cara? Eu acho sensacional. Até a dancinha, né? Mas vamos pros volantes aí. É Marcos Antônio e Marcos Alisson. Antônio, melhor em campo. Assim, melhor jogador em campo, considerando o contexto da partida toda. Pra mim também, nota 8,5. Pra mim também. Nossa, ele jogou muita bola hoje. Pra mim, eu dou até sem exagero, assim, um 9 aí, porque pra mim, acho que a melhor partida dele do São Paulo, com a camisa de São Paulo, jogou muita bola hoje, cara. Foi um leão na volância ali, nota 9. 8. Perfeito. Alisson. Cara, ele tava bem no jogo, mas a expulsão mudou totalmente a coisa, nota 4. Concordo com a nota 4 também. Eu ia falar. Mesma opinião, não tem nem o que mudar. E aí nem dá pra avaliar muita coisa, porque ele ficou pouco tempo, 15 minutos em campo. Oscar. Mas ele tem crédito. Ele tem crédito, nem critico, nem nada. Ainda saiu. Achei bonita a atitude dele, saiu pedindo desculpa pra torcida. É isso. Perfeito. Tem crédito, faz parte, acontece, né? Exatamente. Oscar deu nota 7, ele diferenciado tecnicamente. Você vê que ele tá sem ritmo, na hora que ele pegar o ritmo novamente aí, vai ajudar demais a gente aí. Sim. Não, e ele ainda foi malandro um lance lá que arrancou o cartão amarelo do jogador do Libertad lá, que ele deixou o corpo lá. A malandragem que faltou em outros lances pra gente. Primeiro isso que eu falo, cara. Primeiro ele ganhou no corpo do cara, o cara ficou nervosinho e veio descontar nele. Exatamente. Não, mas é isso que eu falo, porque, por exemplo, o cara deu uma chegada nele, por exemplo, ele já caiu no chão lá, fez a cena, tá certo, tem que fazer mesmo, mas você vê, o time não pressiona a arbitragem pra fazer um amarelo, o capitão não chega, pô, o cara, né? Os caras ficam tipo.
Cara, precisa mudar isso, cara. Libertadores não pode ser bonzinho assim, não, meu. Ah, Senão não, os caras adiantam a gente. tem que ser honesto. E ainda se o cara não cometeu a falta, tem que avisar pra, não, pra tirar o cartão amarelo dele. Prova do cara. O Pablo Maia, que entrou no lugar do Oscar. Ah, entrou bem também. Ainda tá sem ritmo, tá um pouco sem tempo de bola. Dou nota 6 pro Pablo Maia. Tá chutando gol 6,5. Eu também vou por aí, nota 6. Vai 6. Lucas Ferreira. Esse Hoje hoje. ele foi muito mal. Hoje ele apanhou da bola, errou um monte de domínio. Não foi bem. Normal, igual a gente falou. Faz parte, é moleque, vai oscilar mesmo. Nota Vai 4 pra passar ele. 5, passou de ano. Eu vou na nota 5 porque assim, o Lucas Ferreira ele fez uma partida abaixo tecnicamente. Mas em termos Sim, de disposição, essas coisas, no não, primeiro isso tempo, aí. ele quase roubou uma bola ali, que o zagueiro tava de costas, assim, ele foi, aí ele fez o pé de ferro, mano, se ele leva, ele ia sair dentro do gol com a bola, mas assim, mas não conseguiu, mas vários lances ele conseguia roubar a bola, então eu vou dar um 5 pra ele, pra passar de ano, como diz o Roberto, mais por conta disso, porque ele foi abaixo tecnicamente, mas taticamente, fisicamente, ele foi muito bem na partida. Sem dúvida. Ia falar de quem entrou no lugar dele, mas vamos deixar pro final, né? Que é o garoto. Vamos pro André Silva. André Silva. Ah, Boa cara, partida. Não achei ruim, não. Achei uma boa partida, mas nada além do coisa. 5,5. eu também não achei que ele jogou mal. O André Silva ele tem uns lances bons ali que ele consegue girar. Ele tem recurso, né? Ele não é um cara grosso, né? Teve uma hora que ele, no segundo tempo ali, que ele dominou pra trás, girou, saiu do meio dos dois caras ali. Mas fez um jogo ok ali. Pra mim, nota 6 aí. Perfeito. Ferreirinha, né? Que quer se chamar de Ferreira. Ferreira, ele oscila ali na partida, né? Às vezes ele faz uns lances bons, daqui a pouco ele erra tudo. Mas assim, ele fez um bom jogo hoje também. Eu gostei do jogo dele. Foi muito bem, inclusive. Errou um gol que não pode errar, né? É um gol que faz falta pra gente, né? Que a gente vem falando da efetividade dos jogadores em fazer gol. Uhum. Nota 7 pro Ferreirinha, velho. Ele não fez um jogo ruim, não. Ele fez um bom jogo. Até a coisa voltou pra caramba pra marcar também. Dou nota 7 pra ele. Bom, eu vou tirar meio ponto dele por conta do gol perdido. Então eu vou de 6,5. Ferrarese entrou bem. Eu gosto. Achei que 6. entrou muito bem ele. Tô bem. Dou nota 7 pra ele aí também. Achei que ele jogou muito bem. Concordo. E agora tem o Luciano ainda, que a gente não comentou, ele entrou no lugar do Cedri, mas eu acho que não tem nem como avaliar, porque ele praticamente nem pegou na bola, então eu deixaria sem nota hoje. Hoje, como o time empatou, eu vou passar. Ele passa de ano comigo, 5. Sim, perfeito. Então, Vou dar 4 e. Vou dar 4,75 pra ele dar uma chorada e passar de. agora ele, o garoto predestinado, o Luca, né, que teve a oportunidade de estrear 2 vezes, não foi porque a estreia dele estava preparada para o jogo de hoje. E aí, qual é a avaliação de vocês? 10. 10. 3 toques Cara, na bola, 3 jogadas que deram outra coisa para a partida, então 10. eu dou nota 10 também, dá moral. Um moleque ser jovem, entrou com personalidade, 17 anos, entrou numa Libertadores com um a menos, um jogo complicado. O cara entrou em 2, 3 lances, mudou a partida. E não sei se vocês viram, até a entrevista do cara, você viu a personalidade do cara, meu? Sim. Nossa, ele falando, parece que um cara experiente, assim, de 30, 40 anos falando, um moleque educado, cara. Você, caraca, o moleque é diferente até nisso, velho. Se ele falou boa noite, obrigado por vir conversar comigo, falou assim pro repórter, mano. Sim, não, e ele falou, né, que ele fez estrear com um gol numa Libertadores com o time do coração dele, pra ele foi mágico. Então, assim, por ser São Paulino, nota 11. Não, nota 10 pro cara, porque, olha, personalidade e tecnicamente você vê que o moleque é bom. Então, assim, nota 10 pra ele aí. Não, Excelente.
É isso aí. Então, foi isso, galera. Esse foi o nosso pós-jogo. Hoje a gente tentou fazer uma dinâmica mais rápida, até pelo horário também, né? Queria falar alguma coisa, Roberto? Mandar um abraço que os meninos me pediram, meus alunos, lá Ah, de Boa Vista. Valeu aí, tamo junto, meus alunos de Boa Vista. É isso Eu aí. também quero mandar um abraço aí e já agradecer até inclusive a massa aí dos seus alunos que igual você comentou que você compartilhou o canal e o pessoal tudo foi seguindo, aumentando quase 50 seguidores hoje. Foi uma marca aí incrível. Obrigado, pessoal. E também agradecer meu amigo Igor aí, palmeirense, mas que tá dando uma força pra gente aí, tá assistindo todos os vídeos aí, comentando. Então, um abraço aí, amigão. Tamo junto. tamo junto. Um abraço aí, Igor. Chaveira, tamo junto. Um abraço aí. A galera de outros times que torcem para outros times estão aí para dar uma força pra gente. Valeu mesmo, Não, obrigado aí, galera. com certeza É, também. Levantaram a hipótese da gente fazer comentários, vídeos comentando sobre o Mundial, né? E aí a gente pode fazer uns Não, coisas aí. com certeza. Quando tiver a pausa, tudo a gente pode comentar, né, outros assuntos. Igual a gente teve a questão da seleção brasileira, anunciou o Ancelotti, a gente nem falou nada. De repente a gente grava amanhã um vídeo também comentando sobre esses temas. Mas é isso. Eu quero agradecer também a todo mundo aí que se inscreveu, aos alunos do Roberto aí que tá acompanhando a gente, dando uma força pra gente nesse início. O Igor, Chaveira e todo mundo que tá acompanhando aí o canal, né, que tá assistindo, tá deixando seu like, comentando, interagindo aí com a gente. É isso, é só agradecer e a nossa proposta é essa, é trazer um lugar de debate aí para falar sobre o nosso tricolor e sobre futebol no geral, né, não só do nosso tricolor. O assunto principal mas a gente pode trazer outros temas também. Sem Certeza. dúvida, e só para dar um último recado também para a galera, que a gente está ainda, começamos o canal agora, então a gente está ainda com algumas restrições, né? Mas logo logo a gente vai conseguir abrir live no YouTube, e a gente está para fazer até uma mesa redonda aí com outros torcedores também, fazer um bate-papo aí de futebol mesmo, né? Não só São Paulo, mas com outras torcidas, é um bate-papo bem legal, aqui é uma mesa redonda aí, futebol raiz, né? Então a gente fala de tudo aí, de outros times, de seleção, vamos fazer conteúdo sobre o Mundial também quando tiver a pausa, então projeto aí nosso aí tá crescendo aos poucos aí, Modéstia pessoal. à Mas parte, muito obrigado aí. mundial a gente entende, né, Vinícius? De mundial a gente entende, então. A gente tem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e vamos São Paulo! Vamos lá.